Então vamos lá, vou fazer tudo como era no princípio. Bem, amigos da Rede Globo, estamos aqui ao vivo diretamente dos estúdios de Balneário Pissarras para você de Blumenau que está tranquilo aí, né, com esses climas legais. A gente vai continuar o capítulo 7 da apostila número 2, que encerra a apostila. Na semana que vem a gente tem misericórdia. Na semana que vem a gente tem a revisão para a prova, tá? Então eu vou dar alguns tópicos, algumas dicas durante a semana. Vai ter vídeo gravadinho também sobre o conteúdo das provas de vocês. E aí vocês vão, né, estudando, tirando dúvidas. Eu acho que vai ter plantão também, né? Então a gente vai estar tudo junto aí, junto e misturado nesse contexto. Na página 39 da apostila de vocês vão ter ali duas divisões que a gente tem do Brasil, duas regionalizações. A primeira falando nas divisões propostas por Milton Santos, que são os Brasis diferenciados, e uma segunda que é de um cara chamado Pincher, que é os complexos geoeconômicos, que foi adotada, ou pelo menos a proposta foi adotada pelo próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ok? Bom, o que a gente trabalha na primeira concepção, que você tem na página 39, o mapinha ali falando da regionalização segundo Milton Santos. A primeira coisa importante dessa regionalização é que você tem a divisão, você tem as regiões, que são 4, pelos limites territoriais. Então é pelos estados, bem certinho, né? A região norte, a região nordeste, a região centro-oeste e a região sudeste e sul como uma única região, que ela chama-se de concentrada, ok? Então, o que o Milton Santos trabalha? Ele trabalha com as diferenças socioeconômicas. Então, quando eu trabalho com os Brasis de Milton Santos, ele trabalha com um princípio de diferenças socioeconômicas. Por quê? Porque ele vai em cima daquilo que é a globalização. O que a globalização tem? A questão do meio técnico, científico e informacional, ou seja, o que se chama em alguns momentos como quarta revolução industrial. Tá de boas aí? Tá travando todo mundo? Só para mim? Tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo, galera? Alguém dá um feedback aí? Não tá de boa? Não tá de boa ou não, vírgula? Tá de boa, Enzo? Não tá de boa ou não, vírgula? Tá de boa. Tá tudo tranquilo? Eu dependo de vocês. Se vocês não falarem, eu não sei se tá tudo bom. Alguém dá um toque aí. Meu Deus. Meu Deus. Tudo ok. Ok. Então, continuando ali. A gente trabalha, então, com esses complexos, tá? Então, usando aquilo que a gente chama de quarta revolução industrial ou terceira revolução industrial, meio técnico, científico e informacional. Então, o que o Milton Santos trabalha com a gente? Ele fala que existe uma densidade técnica e informacional que é diferente de acordo com a região. Por isso que ele classifica o Brasil como 4 Brasis. 4 Brasis diferentes. 4 Brasis diferentes, ok? Bom, nesse contexto você tem, por exemplo, a região chamada Amazônia, que são todos os estados que compõem a Amazônia. Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá, ok? E o Acre, né? Claro. Então você tem todo um contexto da chamada Amazônia, onde você tem característica dessa área, uma baixa densidade, ou seja, eu tenho muito pouca gente morando ali. Claro, mas professor, tem um monte de índio no meio. Mesmo aquele monte de índio no meio, ainda é uma baixa ocupação populacional. Por quê? Porque é uma área inóspita. É uma área que tem uma grande densidade de floresta e também uma infinidade de rios. Então ela tem uma baixa ocupação. É chamado, segundo Milton Santos, de acordo com esse conceito que a gente chama de técnico científico, de espaço opaco. O que é o espaço opaco? É onde você não tem tecnologia.
ok? É muito raro, muito precário o uso da tecnologia ali. Ah, professor, mas eu sei que nessa pontinha aqui assim existe uma cidade chamada Manaus, onde em Manaus eu tenho então a Zona Franca de Manaus. Sim, você está certo, eu ouvi você fazer essa pergunta. Mas por que está certo? Porque você tem ali realmente a criação da Zona Franca de Manaus, criada pelos governos militares, né? Uma área para exportação e produção nacional, aquela coisa toda, mas é um ponto isolado, certo? É aquilo que a gente chama de ilha de prosperidade, não é de toda a região da Amazônia, né? Toda a região do Amazonas, ou a região amazônica como um todo. Então, se eu puder fazer uma caracterização da Amazônia segundo Milton Santos, é um lugar de baixa densidade, com um espaço opaco, ou seja, não tem tecnologia, e somente uma exceçãozinha, que é a Zona Franca de Manaus, ok? Bom, a segunda configuração que ele trabalha é com a região Nordeste, e aí você tem lá o Maranhão, o Piauí, Rio Grande do Norte, Pernambuco, João Pessoa, Sergipe, Alagoas, Bahia, Ceará. 9 estados. Esses 9 estados, eles têm em comum uma área de pouquíssima infraestrutura, pouquíssimo saneamento básico. Aliás, saneamento básico é uma coisa que não tem no Brasil inteiro, né? Muito raro mesmo. Mas uma área sem infraestrutura. E os recursos tecnológicos, ou seja, essa parte que a gente chama de informacional, são precários, são muito defasados. É onde você tem áreas de desenvolvimento que só existem no entorno de capitais. De novo, aquilo que a gente falou, ilhas de prosperidade. Em alguns pontos, quando você vai, por exemplo, faz como eu, né? Alguns anos atrás, acho que foi 2004, 2005, eu estive em João Pessoa, na Paraíba. Fui na Universidade Federal da Paraíba participar de um encontro de geógrafos, fiquei numa praia chamada Tambaú, muito legal, infraestrutura, coqueiro, água de coco, inclusive aluno meu passando lá dizendo, professor aqui, eu disse, meu Deus, João Pessoa, né? Aí tá ali tranquilo, ali vai no centro, pô, bem legal, centro histórico, aquela coisa toda, vai para a universidade. Agora, quando você ultrapassa a universidade, está no sertão, já está num negócio desgraçadamente precário. Então você tem o centro de João Pessoa, é muito bonito, a cidade de João Pessoa é bonita, mas você sai do centro, você já está, não no caos, né? Mas você já está nas deficiências que são muito comuns, até esteticamente, quando você fala dessas regiões. Então, as áreas metropolitanas é que tem um pouquinho melhor de desenvolvimento de alguma coisa. Então, você ainda sobra, no máximo, o que eu coloquei aqui, ó. Esse aqui é um pedaço de um rio, sei lá, o Rio São Francisco, né, hipoteticamente falando, que começa aqui em Minas Gerais, vai, faz a volta, sai lá entre Sergipe e Aracaju. Bom, quando eu trabalho com esse princípio dos rios, somente nas áreas que tem irrigação e que tem algum tipo de melhor qualidade de vida, uma tecnologia um pouquinho melhor. Porque a irrigação faz o quê? Faz com que amenize os efeitos da seca do Nordeste, ok? Lembrando sempre, professor, mas eu li a transposição do Rio São Francisco que vai acabar com a seca no Nordeste. Não vai acabar com a seca no Nordeste, ameniza, ok, cara pálida? Ela vai diminuir o impacto, ela vai ajudar você a ficar ali, a plantar, aquela coisa toda, ok? Bom, então essas são as características do Nordeste, uma área sem infraestrutura, sem recursos tecnológicos, somente algumas áreas que têm algum desenvolvimento, que são as regiões metropolitanas e também os espaços irrigados do sertão. Mais característico dessa região são as mazelas sociais, que a gente vai falar depois na próxima regionalização. O Centro-Oeste, que implica 4 estados, né? Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Tocantins. Inclusive lá você tem aquilo que você conhece por coração do Brasil, que é Brasília. Você está infartando o Brasil, né? Vamos lá. O que a gente tem no Centro-Oeste? Você tem uma agropecuária moderna, onde você tem ela, por ser moderna, extremamente produtiva. E tudo isso voltado para a exportação. Não deixa de ser aquilo que a gente teve durante uns anos atrás, que a gente chama de quê? De pacto colonial.
grandes extensões de terra com monocultura voltada para a mão de obra externa. Ou seja, a gente continua nesse princípio envolvendo o mesmo do Brasil colônia, né? Então, por conta da nossa incapacidade tecnológica, da nossa submissão aos países colonizadores desde 1500 para cá. O sul e sudeste é diferente. O que ele mostra? Ele junta a região sudeste com a região sul. Então você tem aqui Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então é uma região que ele chama de concentrada, está ali num rosinha no mapa da página 39 de vocês. Então esse mapa rosinha é chamado de concentrada. Por quê? Porque você tem ali os principais componentes do meio técnico, científico e informacional. É onde a densidade técnica e informacional está presente. É onde você tem as maiores áreas de desenvolvimento, onde você tem as universidades, onde você tem vamos falar assim, os cérebros, né? Entre aspas, os cérebros, por conta de uma colonização também, né? Não é uma coisa que, vou fazer ali porque é melhor do que as outras regiões. Não, é porque você tem uma herança também do Brasil colônia, do Brasil império, monarquia, República do Café com Leite, aquela história toda ali. Então, nessa contextualização toda, envolvendo o Milton Santos, se chama a divisão em 4 Brasis. Norte, Nordeste, Centro-Oeste e concentrada. O que você tem de diferente em relação ao complexo geoeconômico do Pincher e que seria adotado pelo IBGE ou teoricamente aquilo que o IBGE quer fazer? Primeiro, nesses complexos geoeconômicos, eu coloquei aqui em laranjinha, ele não respeita ou não considera limites. Não é o limite daquele limite que é entre os estados, bem certinho como a gente tem hoje, mas limites que avançam sobre as linhas divisórias. O que a gente tem? A gente tem a região da Amazônia, a região do Nordeste e a região Centro-Sul. Falando devagarinho, uma por uma, para você entender bem, o que a gente tem? A região da Amazônia é a maior, ocupa 58% do território brasileiro, onde você tem a presença de 5,1 km² de área. Tá? Então isso é muito importante. É uma ocupação recente. Como assim uma ocupação recente, né? É porque você tem você lembra que a gente falou sobre a questão dos bandeirantes, né? Que vão ultrapassar o Tratado de Tordesilhas, vão invadir o Brasil, né? Então isso vai trazer com que a gente tenha uma ocupação depois, século XVII, XVIII principalmente, e você tem as drogas do sertão, aquela coisa toda, né? A própria ocupação pelos militares, né? Durante o período da ditadura, né? Então você tem a Transamazônica, que era uma ideia de integrar o Amazonas, a região norte, com o resto do país. Tem a construção de um projeto chamado Carajás, que é a produção de minérios, né, naquela região. Mas você também tem uma situação bem peculiar da região Nordeste, que é essa ocupação recente mesmo, tá? Porque você tem algumas pessoas que migraram do Nordeste para cá e não tem muita ocupação, porque você não tem muitos lugares para ir, né? Por conta da floresta amazônica. Só Manaus e Belém, né? Manaus, onde você tem hoje uma pandemia muito forte, né? A questão lá do coronavírus matando, e Belém, cidade que nasceu Jesus, né? Não, lá é Belém, na Judéia, né? Esse aqui é Belém do Pará. Então, em Belém do Pará e Manaus são as exceções, né? Que de novo de área de prosperidade, alguma coisa ali legal. Qual é a base da economia amazônica? Extrativismo. E aí quando eu falo extrativismo, lembre do seguinte, é o extrativismo vegetal, óbvio, você tem a floresta amazônica, e o extrativismo mineral. E lá é muito importante você lembrar que a ocupação da Amazônia, o desmatamento da Amazônia, tudo que está acontecendo naquela região tem a ver com a agropecuária. E aí vocês vão me dizer o seguinte, se vocês lembram do que talvez você tenha visto o Jornal do Almoço de ontem, né? Tem as notícias de Santa Catarina. O Puchalski falou exatamente sobre isso, sobre nos últimos 11 meses choveu um mês.
Então a gente está com uma coisa chamada estiagem aqui no estado, no sul do Brasil praticamente, uma estiagem, né? Que tem reflexo, quer dizer, é um reflexo do que aconteceu o ano passado, cara pálida. Eu falei isso o ano passado e quase fui espancado, né? Quase fui crucificado, me chamaram de tudo, né? De N adjetivos, porque eu falei que o que estava acontecendo na Amazônia refletiria aqui no sul na questão da falta de chuvas, porque a gente depende da Amazônia para chover. E a gente está com uma estiagem muito forte agora. Ontem mostrou as imagens de rios e cachoeiras que não existem mais. Está seco, é uma coisa absurda. Mas por quê? Porque toda a questão das chuvas aqui no sul também depende do que chove na Amazônia e desce. Ok? Desce para cá as massas de ar carregadas de umidade. Se você tem uma queimada muito intensa, muito complicada, muito desmatamento, vai ocasionar problemas para nós como está ocasionando. Só que as pessoas acham que a gente é qualquer coisa, né? Adjetiva a gente de tudo, menos de você ter conhecimento científico, né? É uma coisa natural. As chuvas aqui do sul também têm uma causa, o que vem da floresta amazônica, né? Encontro de massas de ar, massas de umidade, essas coisas todas aí. Mas enfim, né? Eu sou zero à esquerda, né? Então a gente... A esquerda não, né? Zero mesmo, né? E aí você tem toda essa confusão que eles fazem aqui. Então, nessa região aqui, que é de grande biodiversidade, e que tem uma hidrografia extremamente volumosa, né? 92% da água doce do Brasil está aqui, né? Que corresponde a 12% da água doce do mundo, e somente 8% está aqui embaixo. E aqui você tem 90% da população brasileira nessa área, né? Então é um uso desigual, ainda mais com os problemas que nós temos aí de desmatamento e outras coisas, acaba afetando também a nós aqui do sul. Então a primeira grande região geoeconômica que se trabalha é com a região da Amazônia, tá? A segunda é o Nordeste. Quando você fala do Nordeste, você está falando do quê? Você está falando de uma área em que você tem 1,5 km², né? 18% representa da terra do Brasil e é a segunda maior população do país, são 55 milhões de habitantes, se não me foge a memória agora. Onde você tem aqui, ó, graves problemas sociais e econômicos. Então esses problemas aí são causados, obviamente, 90% pelo aquilo que a gente chama de herança colonial. Você lembra? Cabral chegou aonde? Aqui em Porto Seguro, né? Chegou ali, encontrou um monte de índio peladão, aquela coisa toda, né? Aqui que eu fico, né? Tinha show da Ivete naquele dia, Porto Seguro, Axé Moá, Tô à Toa, Alcatraz, aquelas coisas, Passarela do Álcool, né? Pra quem já foi lá, conhece, sabe o que eu tô falando. E aí você tem, então, os portugueses ficando ali. E a partir dali você tem o quê? A extração predatória itinerante e também a ocupação do litoral por conta dos engenhos do açúcar depois. Então o Nordeste é o primeiro lugar a ser explorado. E quando troca a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, o que você vai ter? Aliás, né, vou fazer direitinho, Rio de Janeiro fica mais ou menos por aqui. Então o que você vai ter? Você vai ter então um abandono da região Nordeste e fica lá com os escravos, aquela coisa toda, né? E foi abandonado mesmo. Então as mazelas sociais estão muito presentes ali. Não há investimentos durante um bom tempo, não há nenhum tipo de atrativo de indústrias para aquela região. Isso muda um pouquinho dos anos 2000 para cá, né? Mas ainda é a região brasileira mais defasada em termos de incentivos do governo de melhoria de educação, saúde, essas coisas todas aí. E também uma coisa importante, aqui você teve aliás tem ainda, né, que é uma causa natural, a questão da seca, tá? Lembre da seca do Nordeste. Quando a gente fala da seca do Nordeste, você vai lembrar, mas é por causa do Padim Padre Cícero que não gosta do nordestino. Não sei. Não, cara, é porque tem uma grande barreira natural chamada Serra da Borborema, que não deixa as ondas carregadas de umidade que vem do oceano ultrapassarem o planalto da Borborema Serra e levar para o sertão nordestino, que a gente chama de depressão sertaneja, né? Por isso depressão, né? Depressão sertaneja, que você leve chuva para aquela região. Então isso é muito importante você lembrar. Não é uma consequência de A, B ou C, é uma causa natural a questão
da seca por conta da elevação do terreno, né, que é o Planalto, a gente chama Planalto da Borborema ou Serra da Borborema, e aí você tem toda uma composição que evita que entre água naquela região, então por isso que é a seca legal. Por que a gente fala do uso político? Porque durante muito tempo, até os anos 2000, se utilizava aquilo politicamente, que a gente chama de indústria da seca, né? Trocas de votos por rapadura, por dentadura, por cesta básica, sabe? Se fazia um monte de coisas. Então era muito complicado e até hoje algumas pessoas ainda utilizam dessa questão do uso político. Por exemplo, tem alguns hoje senadores da República no Brasil, deputados federais no Brasil, que têm terras ali na Bahia, em alguns lugares, que desviam o curso do rio São Francisco ou de outros para passar na sua terra, para ele encher as suas terras com água, nos açudes, para poder ter a sua agricultura, seu gado, alguma coisa ali, e esquece o resto da população. Mesmo com a transposição do Rio São Francisco, também acabou sendo um projeto elaborado pelo Dom Pedro II, né, e que foi tirado no começo dos anos 2000, né, pelo governo federal. Se começou a fazer, se inaugurou um trecho dele agora, há 2 anos atrás ali, mas que ameniza a seca do Nordeste, não vai acabar com a seca do Nordeste, ela ameniza apenas, ok? Então essa região Nordeste, que é subdividida em Zona da Mata, que é essa parte aqui litorânea, que tem Mata Atlântica, Zona da Mata. Depois tem o Agreste, que fica aqui do lado da Zona da Mata, que é onde vem a Tieta do Agreste, né? Vocês nem vão saber o que é Tieta, né? Porque Tieta era uma novela que tinha, né? Um livro, acho que é do Jorge Amado, Tieta do Agreste, sei lá, pergunta pro Xandão que ele vai saber, tá? Então essa questão aqui do Agreste, o sertão nordestino, o semiárido do cactus, das xerófilas, aquela coisa toda, e uma zona chamada Zona do Meio Norte, que é onde você tem a zona da Mata dos Cocais, né? Quando você fala de vegetação, Babaçu e Carnaúba, são aqueles pinheiros, né? Legais que você vai aprender isso mais adiante também. Aliás, já aprendeu o ano passado, né? Tem que sair. Bom, então essas questões todas remetem ao Nordeste. Quando eu falo dessa região chamada Centro-Sul, bom, daí é diferente. O Centro-Sul é a área mais desenvolvida num território que ocupa 25% do território brasileiro, ou seja, 2.200.000 km², que você tem algumas características importantes. Por exemplo, quando eu falo da região Sudeste, o que eu tenho? Desculpa, região Centro-Oeste, vou começar pelo Centro-Oeste que é melhor. Centro-Oeste você tem os 4 estados, né? Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins, mais Brasília, né? Onde você tem a região de maior produção de agropecuária. Ou seja, eu tenho uma ideia de produção de soja, criação de gado. Então, sempre que eu trabalhar com a região, é a de maior pecuária extensiva do país, é a área de maior plantio de soja do país, na grande maioria, claro, tem outros produtos, né? Mas principalmente soja. Então, a gente tem uma grande produção agrícola que você tem. Quando você vai para o sul de Goiás, você fala de soja e arroz. Quando eu vou para o Mato Grosso, eu falo da pecuária extensiva, né, gado. E quando eu vou para o Mato Grosso do Sul, eu vou trabalhar com a pecuária e trigo. Por que trigo? Porque o Mato Grosso do Sul pega um pouquinho aqui da proximidade do clima subtropical, então um pouco mais frio. Então por isso que você planta o trigo ali. A maior parte daqui da produção é soja, obviamente, né? Então a região Centro-Oeste, ela tem essa característica econômica do aproveitamento que a gente tem nesse contexto todo. Na região chamada Sudeste, aí o Sudeste, né? Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, pode crer, brother, aquela coisa toda, mais São Paulo, você tem uma região que tem o desenvolvimento do país, que é a região que tem o maior desenvolvimento do país, que é responsável por, acho que dá 55%, 58% do produto interno bruto do país, é a região Sudeste, onde tem os maiores centros industriais, centros de pesquisa,
universidade. Pô, se você vai para Campinas, cara, tem altas inovações tecnológicas. Em Campinas, eu acho que é em Campinas que tem um simulador do acelerador de partículas, aquele que foi criado na Europa, né, que era para simular a criação do universo, o Big Bang, né, jogando prótons em direções opostas, fazendo esse giro até que elas se chocariam e recriariam o ambiente do Big Bang. É onde você tem... Parece que alguém perguntou alguma coisa? Não. É onde você tem, então, as duas cidades globais, que é São Paulo e Rio de Janeiro, lembrando que são cidades que influenciam o Brasil, a Rio de Janeiro através da Rede Globo, modismo, música, tudo que acontece ali vai ser refletido no Brasil. São Paulo, você lembra que são os indicadores financeiros. Ontem, quando o dólar fechou em R$ 5,95, né, quase R$ 6 o dólar, você teve as preocupações com o índice Bovespa, índice da Bolsa de Valores do Estado de São Paulo. Então você tem essa ideia, né, da Bovespa como centro de referência para o Brasil todo. Então, as duas grandes cidades. Tem ainda Belo Horizonte, né, mas não é tanto como as duas maiores ali. Tem uma agropecuária bem forte, intensiva, moderna, voltada tanto para o mercado interno como para o externo, tá? Então, a plantação de café, como é que é o nome daquilo? Cana-de-açúcar, laranja, né? Tem bastante nessa região do Sudeste. Nós temos também nessas áreas o quadrilátero ferrífero, ali em Minas Gerais, né? Onde você planta ferro e manganês. Você extrai ferro e manganês, né, daquela região. Você tem a pecuária de corte no Triângulo Mineiro. E se você descer um pouquinho até a zona da Mata Mineira, você vai ter a criação de gado leiteiro, né? Daí a questão da República Café com Leite, né? De acordo com Minas Gerais e São Paulo. Você tem a Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, que é a produção de petróleo, né? Você tem o Vale do Ribeira, que você planta chá. Você planta chá e planta banana, né? Tem bastante banana naquela região. E o interior de São Paulo, que é cana-de-açúcar, laranja, mais algumas coisas de pecuária, mais aquilo que a gente chama de... Como é que é o nome daquilo? Que é importante. O café, né? Que eu havia me esquecido do café. E por último, a nossa região, né? Aqui para baixo, que a gente chama de região sul do Brasil. Então até vou botar aqui para a gente não ficar se perdendo, né? O sul maravilha, desse clima agradável que está hoje, né? Bem gostoso, friozinho. É uma única porção do Brasil que tem um clima que não é tropical, ele é subtropical, então ele é mais ameno, mais tranquilo. Às vezes tem aquele friozinho como está agora, hoje de manhã estava 9 graus, estava bem bom, né? É a segunda região do Brasil mais industrializada. E quando você fala industrialização, é uma parte industrializada, mas não é a mesma tecnologia, a mesma capacidade da região sudeste, né? Mas nós temos uma coisa importante, um elevado Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Então aqui, de todos os estados, das regiões do Brasil, a melhor região para se viver é o Rio Grande, a região sul, né? Não o Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul também é bom, né? Mas não tem praia como aqui. Quando você trabalha com essa questão do IDH, é importante porque você tem uma expectativa de vida longa, uma renda per capita melhor. Santa Catarina e Rio Grande do Sul não tem cidade grande, né, com exceção de Porto Alegre, mas são cidades médias, cidades que são médias e pequenas propriedades, então você tem uma grande distribuição mais igual da renda, né, de tudo, o que favorece que você tenha, então, uma melhor qualidade de vida. A colonização, a urbanização e a industrialização vem da onde? Vem com os imigrantes. A mão de obra imigrante que veio para cá. Italianos, alemães, né? Os alemães. Tem também os manezinhos, né? Os açorianos na ilha, né? Aquela coisa de queijo, não queijo, dígio. Vai onde? Eu não sei. Então tampa na nuca, né? Para ver se acorda aquela coisa toda. Aí você tem, então, toda uma situação de... povo diferente do povo, por exemplo, daqui de cima, que é escravo.
né? Veio os escravos e foram abandonados lá, por isso a questão da herança colonial, né, que a gente colocou aqui. E nós aqui, não é uma herança colonial, a gente teve a ocupação voluntária por parte dos nossos amigos imigrantes. Ah, tá gravando aí tranquilo. Bom, outra coisa importante é que você tem a posição geográfica aqui da região sul, que é estratégica em relação aos principais polos do sul, Argentina, Uruguai e Paraguai. Então a gente tem uma integração maior, por isso o Mercosul, né? E aí você falou durante um tempo, lá nos anos 90, de fazer a capital do Mercosul na cidade de Porto Alegre. Aí Floripa, com o espírito de uma mina, tem que trazer para Florianópolis. Florianópolis, que é a capital do Mercosul. Curitiba também não, nós aqui, né, gente? Vamos tomar leite quente junto com o capital do Mercosul. Também não deu certo. Enfim, nem existe capital do Mercosul, nem sei se existe Mercosul ainda hoje, né? Tá muito complicado. Na questão da produção, o que a gente fala? O norte do Paraná produz uma coisa chamada soja e café, óbvio, por causa da terra. Nós temos o Vale do Itajaí, que é a indústria têxtil, né? Nós fazemos tecidos, Hering e outras coisas mais que ainda tem por aí, né? O Vale do Tubarão é carvão mineral, junto com Criciúma, aquela região, Lauro Miller, Orleans, ali a extração de carvão. Na região serrana do Rio Grande do Sul, da uva vem o vinho, do vinho vem a alegria, da festa do colono, a festa da uva, que é legal, tem um monte de coisa boa, né, mostrando essa região. E principalmente na campanha do Rio Grande do Sul, que a gente chama de nas coxilhas, né, onde você tem lá a questão toda que envolve o gaúcho mesmo, né, o gaúcho raiz, que faz churrasco no chão, que limpa no bigode, na roupa, né, come carne com a mão mesmo, né, que usa o cavalo, arroz, trigo e pecuária, tá? Então o o gado criado solto, né, é tudo naquela região. Então, quando a gente trabalha com essa parte do sul, a gente fala da questão que melhor em termos de IDH, então um lugar melhor para se viver. Porém, para aqueles defensores do separatismo, né, temos um problema, é a agropecuária. Então isso não enriquece um país, tá? O que enriquece o país é pensamento técnico, científico, informacional, desenvolvimento, pesquisa e universidades, aquela coisa toda ali. Mas são as duas últimas grandes regionalizações que a gente tem aqui no Brasil. Agora, meus brothers, faltando apenas 4 minutos para encerrar a aula, fica aquela dúvida. Ou seja, tem alguma dúvida?